live vai funcionar assim, então votem. Vão ser várias enquetes, as enquetes que vão determinar quais são os piores. Eu vou passar a primeira enquete. Enquanto vocês vão estar votando, a gente vai estar falando dos personagens, certo? E como diria em Jogos Vorazes, ladies first, né? Vamos começar pelas mulheres. Então nós vamos começar pelas mães, né? Sempre as mulheres primeiro. Até aqui, então, vamos começar pelas mães. Deixa eu mutar aqui o desktop e vou passar a primeira enquete. Já já eu coloco aí no grupo para vocês estarem votando. Deixa eu só separar aqui qual certinho. Prestem atenção e votem. Pode acontecer de vocês não conhecerem todas, mas aí vocês votem na que vocês conhecem. A gente tentou fazer aqui uma seleção, né, das piores. É lógico que vai faltar algumas, mas não dá pra pôr todo mundo na lista, senão a gente não sai daqui hoje. A primeira enquete a gente tentou separar, tá? Então a gente vai começar pelo qual as piores mães em dramas de época. Mas vamos ver aqui. Mutando aqui. 1, 2, 3 e foi. E vamos à primeira enquete da noite. E hoje estamos votando nos piores. Qual a pior mãe em dramas de época? Opção 1 para Imperatriz Yu de Moon Lovers, mãe de Wang-Su, o quarto príncipe, e do Wang Yu, o terceiro príncipe. Opção 2, a Zhao Ji de The King's Woman, mãe do rei Yin Zhen. Opção 3, Xiao Yan-yi de Love Like the Galaxy, a mãe de Shen Xiaoshan, mais conhecida como Nhau Nhau. Votem! Então tá aí a primeira enquete, certo? Deixa eu mudar aqui de salinha que a gente vai estar falando da primeira enquete. Então, a primeira enquete que eu passei aí pra vocês, certo? São as mães ruins de época. Gervásio caiu? Gervasinho! Gervasinho tomou um cabong. Gervasinho tomou outro cabong, gente. Então, a primeira opção da enquete é uma opção bem conhecida, né? Que é a Imperatriz Yu de Moon Lovers, de 2016, o drama. Ela era a mãe ali do quarto príncipe, né? E a mãe também do irmão dele, que é... Embora no drama desse a entender que ela gostasse mais do filho, pra mim ela não gostava era de filho nenhum, sabe? Porque ela só... Pra mim, ela usava os filhos como ferramentas pra poder, né? Então, Cris, o que você acha aí da Imperatriz mãe de Moon Lovers? Vamos lá. Horrível. Ai, ela era uma traste. Nossa, o jeito que ela tratava o quarto príncipe me irritou profundamente. Eu só queria entrar naquele drama e esganá-la. Gente, e mesmo aquele que, igual você falou, que ela puxava o saco, nem tão puxava o saco assim, porque ele também foi sacrificado pelas coisas que ela queria. Ela queria era poder. Então ela foi uma péssima mãe, péssima tudo, horrível. Na live de Moon Lovers a gente vai descamar ela de novo, mas ela foi horrível. Detestei. Gente, ela tem aquela cena... Uma das melhores cenas de Moon Lovers pra mim é aquela cena que ele entra no quarto dela, né? E as coisas que ela fala pra ele não se fala pra ninguém, sabe? E eu acho que é uma das cenas que o Lu Junji mais brilha, porque você vê o sofrimento nele e ele falando com a mãe e a mãe falando que deu ele pros outros, que ela não quer ele, que ela não é filho dele, que ele é um lixo, que ele é isso, que ele é aquilo. E aí você também descobre que o próprio corte na cara do próprio filho foi ela que fez. Você fica com aquela história da cicatriz, mas quando você sabe que foi a própria mãe que fez aquilo com o próprio filho, é mais pesado ainda. Essa mulher, ela é ruim esposa, ela é ruim mãe, ela é ruim tudo. Nossa, como você falou, eu tinha vontade de entrar no drama, porque essa pessoa, ela é a crueldade em todos os aspectos. Ela não ama ninguém, ela não ama nada, ela só gosta de si mesma. Eu vejo psicopata egoísta, sabe? Como o pessoal fala que é aquela, como que é? Aquela pessoa que só ama a si, né? Tem um nome, mas eu esqueci. E, sabe? E ela, nossa, ela era terrível. Fala, Gervásio, fala aí um pouco da nossa rainha. Olha, vou ser sincero que eu tinha esquecido dela, porque ela é uma pessoa tão detestável que a sua vida fica melhor como você não lembra que ela existe. Agora vocês falando sobre ela, eu me lembrando dela, eu falei assim, eu quero arrancar o pescoço dessa mulher, a garganta dela, e fazer ela comer, e colocar o corpo dela pendurado na parede. Esse é meu nível de como eu aprecio essa mulher. Para quem está perguntando porque eu estou tão calmo, é porque eu estou me segurando para libertar toda a minha fúria e sentimento lá na frente, porque eu sei aonde eu tenho que libertar. Então, eu acho ela uma das mulheres mais horríveis que você pode ver em termos de
de pessoa. É uma pessoa preocupada com poder, com interesse próprio, utiliza todos os filhos como fossem simples joguetes. O jeito como tratou o filho, o quarto príncipe, cortou a cara do garoto, meu Deus. Ele era uma criança, quase um bebezinho, né? Você vê na cena que ele era bem criança. Ele tinha que uns 5, 6 anos no máximo. Acho que ele tinha 4, 5 anos. Caramba, é uma moleque terrível, terrível, terrível. Eu não lembro como ela acabou, mas se ela acabou mal, pra mim, é maravilhoso. Mas acabou mal. Não lembro, não. Tem uma cena que passa muito rápido no drama, mas que é muito pesada, é lembranças que ele tem. Ela amarra ele num poste e manda jogar um monte de flecha na direção dele. É uma cena que passa muito rápido na história, mas ela torturava o filho. E ele na mesma idade ali, 5 anos, sabe? A mulher... E o filho adulto, mesmo o filho que eu falei, supostamente ela gostava, ela não gostava. Era aquele negócio, ela era ferramenta pro poder, sabe? Pra ela ser a imperatriz viúva. Você vê que quando ele começa a dar uma de louco, ele já não tá servindo mais pra ela, sabe? Você vê que ela joga fora aquilo que não serve. Tia, você que também foi seu primeiro drama aí, deve ter sido impactante você ver essa mãe dos infernos. Foi, porque isso também molda um pouco da personalidade dele, né, do quarto príncipe, porque ele é muito amargo, ele é muito sofrido por causa disso, né? E quando a gente está vendo essas cenas dela com ele, nossa, corta o coração da gente, corta o coração. Sim. É lógico que o que ele é muito fruto do que a mãe dele fez com ele, com certeza. Todo o sofrimento, o estresse que ele passou por causa dessa mãe transformou ele na pessoa que ele é dentro da história. Porque ele tem, inclusive fala bastante, ele tem um apelido, né? Eu não lembro. Lobo, né? Ele tem um apelido e porque ele era visto como alguém muito cruel, mas a gente percebe que é muito fruto dessa relação com a mãe, né? Ela cruel e o pai totalmente indiferente. Né? O pai é um bosta. Né? Solange, Imperatriz de Mulovas, a mãe de Mulovas. Mandei um negócio errado tentando arrumar. Ah, não, ela é péssima. Essas mãe detestável ninguém merece, né? Além de ter feito isso com o filho, isso é imperdoável. Sim. Essa aqui, mano, é ruim com força mesmo. Eu tô pra ver uma pior. Vou ler aqui alguns comentários. A Larissa falando... Mas, gente, nenhuma é pior do que a de Mulovers. Essa aqui já tá condenando a de Mulovers. Verônica, eu não vi Mulovers, então não posso opinar, tudo bem. Nayana, faltou a mãe do Fênix, que era ruim. Gente, a gente tá em dramas de época, calma, que a gente tem as mães de dramas de fantasia, tá separado. Né? Cat, Verônica, veja Mulovers. Aí, agora tem uma outra pessoa pra perturbar. A Larissa já viu? Verônica, veja Mulovers. Verônica, veja Mulovers. Fazer igual eu fiz com a Larissa. Lu, também não vi Mulovers, voto no The King's Woman. Tá ok. A gente vamos falar dela também. A Alessandra falando que é a Cruella de Moonlovers total, né? Lu Mendonça, Nayana, eu achei que a mãe do Fênix ia entrar também, aquela senhora terrível. Ela vai entrar, gente, nas mães de fantasia. Ela não é de drama de época, né? Aqui a Larissa nojenta. A Cat Melina falando que a mãe do rei The King's Woman era terrível e pior existiu na verdade, né? Também. A gente vai falar dela um pouquinho pra frente. A Alessandra, rapaz, você tá vendo muito filme de terror. Gente, deixa eu ver. Larissa, vou tapar a cara pra não ficar olhando pra cara dela. Dá até um ranço, né? Ficar olhando na cara dela, também concordo. A Jéssica, eu corro de ver Moonlovers só pra não sofrer. Gente, veja Moonlovers, é muito bom. A Nayana falando que adora o Gervásio e a Fran Pistola, eu também gosto. A Alessandra falando que é a pior cena, Maíra. Nossa, aquela cena, né, que ele vai no quarto dela. Nossa, e aquela cena... Não, todas as cenas com ela que ela faz com ele, gente, não se faz com ninguém, dirá com o próprio filho, né? Angélica dando, olá pessoal, boa noite a todos, boa noite, bem-vinda. Alessandra, Maíra, eu chorei nas cenas do quarto príncipe. Eu também, nossa, ele sofreu demais, gente. Passo todos os panos pra ele que vocês possam se imaginar, porque a pessoa que sofreu, agora ele sofreu, ainda tá vivo pra ser rei, o cara se superou. Né? Alessandra, a mãe de Galax tá no céu em vista dela. Sim, é uma santa perto da mãe de Moonlord, mas tá aqui pra gente falar dela também, né? Cat, ela o tornou um animal que no fim não conseguiu controlar. É bem isso, a história é bem sobre isso. A própria mãe transforma o filho no animal que no final devora ela, vamos dizer assim, né? Larissa,
Se for ver, já vai preparada pra passar raiva, ok? A segunda mãe aqui que a gente tem pra falar, falamos já da querida Yu, rainha Yu. Vamos aqui, a segunda mãe que eu separei é a Zhao Ji, de The King's Woman, que é a mãe, né, do Yinzei, que é a mãe ali do rei, né? Que também é uma péssima mãe. Cris, quer falar um pouco aí da... A pena que a Fran não tá aqui, que ela xingar ela de piranha pra baixo. Mas vai lá, Cris. Eu não, assim, desse drama eu não lembro muito dela. Coitada, ela foi tão insignificante. Entre todas as mães de dramas, ela foi assim, a menos. Ela foi ruim, mas em vista da Demon Lovers, ela não ganha. Ela não ganha. Mas ela foi bem rançosa. Uhum. Mas eu não lembro o final dela. Se ela... Assim, é porque na história, assim... Coitada, tenta retratar de forma leve, mas o que ela era uma mulher extremamente piranha, como diria a Fran, né? Que traía ali o rei, né? Com o ministro ali, tanto que reza a lenda que o próprio Yinzhen era um filho bastardo. Mas o pior dela não era só isso, assim. Ela tem um filho bastardo, ela caga pro filho. Eu não sei se ela era meio ninfomaníaca. Essa mulher parecia que só pensava em sexo. Fora que ela teve vários filhos, como ela gostava muito de dar, ela tinha um filho atrás do outro, vamos falar assim. Ela tinha muitos filhos e muitos filhos dela morreram assim porque ela nem cuidava, sabe? Na história é isso, ela tinha as crianças e assim como ela fez com ele, você vê que ele vai viver como um refém, que ele é quase morto em outro estado, sabe? Ela não fez nada pra ajudar ele, pra salvar o filho, ela tem outros filhos que morreram também, sabe? Que ela não cuidou. Então, ela era aquela pessoa que ela saía tendo filhos e ela não cuidava de nenhum deles. E continuava querendo só saber de pegar homem, sabe? O negócio dela era querer pegar homem. Então, por isso que eu tô falando, faltou a Fran aqui. Por isso que ela é uma péssima mãe dentro da história, né? A história dela não é... Assim, ela é contada em pinceladas, mas ela é bem mostrada durante o drama. Tá? Fala, Gervásio. Quer falar também aí da mãe de The King's Woman? Gervásio deve ter visto ela mais. Olha, eu só vi no início, infelizmente, King's Woman foi um drama que não me pegou e talvez eu não veja tão cedo. Mas pelo que eu me lembro do começo, realmente era uma galinha que ficava toda hora abrindo as coisas para qualquer homem que tivesse aí. E naquele momento eu fiquei assim, pô, essa mulher tá fazendo se eu ficar fazendo isso? Caramba, o jeito que ela tratava o marido, e como ela tratava o filho, por aí vai, é pesadinho. Mas não tenho muito por dizer. Eu acho repreensível pra caramba. E o pior de tudo que foi um personagem real, então... Sim. Era problemática real. Fica aí o peso da realidade, né? O peso da realidade dá uma pesadinha. Com certeza. Figuras históricas costumam ser piores que personagens de ficção. Tia. Esse eu não assisti. Você não viu, né? Tá verdade. Não vi. Vai ter uns que não é todo mundo que viu. Por exemplo, quando elas falarem de Go Ahead, eu não vi. Mas vai lá, Solange, você eu sei que viu. Tá parecendo a mãe de Lacorne, né? Que as mães de Lacorne que é desse jeito. Não tá no drama errado. Tá no drama errado. Mas ela não, assim, ela é uma infeliz, vamos dizer assim. É mais feliz? Feliz. Você tá sendo boazinha. Ela tem bastante culpa no cartório do que aconteceu com o filho dela e o que aconteceu com os filhos dela, né? Mas assim, é que eu também acho que perto da outra ali ela não é tão pior, né? Ela tem seus problemas. Deixa eu ler aqui a Verônica. O problema dessa mulher é fogo, né? Fogo no rabo. Cat. A história dela é contada no Haolan, né? Ok. Angélica, essas mães são narcisistas. Essa palavra que eu queria lembrar quando eu falei que a mãe do Muloves, ela é narcisista. Isso aí que eu queria lembrar, o termo que eu não lembrei. No Mendonça era fogosa demais. Pois é. Pipipiriguete, olha só. Parece Lacorne mesmo. Pois é. E a gente tem aqui um ranço recente, que é a última da lista. Vamos lá. Que é a Xiao Yan-yi, de Love Like the Galaxy, a mãe da Nao Niao, que é a personagem aí da nossa querida Zhao Luzi. E essa foi uma personagem bem controversa, né? Tem muita gente que detesta ela, né? Cris, começa você aí falando da mãe da Nao Niao. Não, gente.
Esse vai ser igual aquele meme da Glória Pires, eu não sei opinar. Vocês acreditam que eu não assisti? Ai, mas se ela maltratou a Pimentinha, então ela não presta. Porque maltratar a Pimentinha tá errado. Olha, se ela maltratou ela, então não presta. Descobri que a Cris não viu Love Like the Galaxy. Eu não vi. Que vergonha. Acredita numa situação dessa? Eu não vi ainda. Que vergonha. Tô passada, chocada. Mas assim, Corre, se Cris. prejudicou a Pimentinha, então não presta. Não vale Tá nada. bom. Vai, Gervásio. Este eu vi, não terminei de ver porque por questão de problemas pessoais, mas o que eu vi até agora primeiro, Cris, veja, é. por favor. Porque é bom, é muito bom. É melhor que outros dramas da Lucy atualmente. Depois eu te falo sobre isso. Sobre a personagem, ela... Acredito que ela não... Diferente da Imperatriz U, que era uma mulher totalmente terrível, que preocupa somente consigo e quer poder, essa era uma mãe rígida demais, porque ela se culpava por ter deixado a filha largada com parentes e não cuidar da filha. A filha cresceu sem modos e, do ponto de vista dela, em vez de ela cuidar, pelo exemplo, ela quis fazer ou cuidar pela força. Uhum. Então ela reagiu de modo cruel e pesado com a personagem da Lucy, mas a personagem da Lucy também, ela fez algumas merdinhas que... Sim, não era santa. São repreensíveis. Ela não era santa. Não. Então, dessas três, essa é a menos pior. Ela é uma mãe mais normal. Mais normal. Assim. Ela é só um pouco... Põe muitas aspas nisso. Ela é só um pouco enérgica demais de tratar os filhos. Uhum. Porque também é uma general, né? Tô falando ela é uma general, ela não é uma dama de casa, é uma general. Então, se é uma general, ela vai pensar um pouco num pensamento mais militar para criar os filhos que outra coisa do gênero. Então, eu consigo passar pano para ela. Não estou dizendo que ela está certa. Eu não estou dizendo que ela está certa. Estou dizendo que eu entendo o que aconteceu com ela. Eu acho que ela poderia usar outros meios, mas é um drama histórico. É um outro contexto histórico. Se fosse hoje em dia, talvez ela conversaria com a filha. Mas naquela época, conversar não era a opção. Era obedece que eu estou mandando e cala a boca. Uhum. Então, eu passo pano por ela. Solange. Eu pensando aqui, eu dei aula há muitos anos, dela aparece aquela mãe que deixa o filho em casa e vai trabalhar. Não estou falando do pessoal que está ouvindo aí, não estou falando disso, porque todo mundo hoje em dia tem que fazer isso. Uhum. Mas eu estou falando assim que ela largava, mas ela não ligava, entendeu? Uhum. Ela não, quando ela chegou, ela quis pôr ordem, mas já era tarde. Porque tem muita mãe que trabalha fora e ela dá conta de criar o filho. Eu tive várias que foram assim. Mas tem outras que chegam, que chegavam na escola assim, vinha na reunião, você sabia que saía no serviço, chegava correndo, eu preciso ir embora. Aí, às vezes, olhava assim, sentava, o filho fazia alguma coisa, a professora que não te ensina como é que você deve se comportar e desse jeito. Era uma mãe assim. Quer dizer, mas depois, no final, ela ainda ajudou a filha, né? Não, vamos dizer assim, vamos passar um paninho para ela. Tá? E eu não estou falando mal de mãe que trabalha, porque hoje em dia todo mundo tem que trabalhar. Estou falando assim, mãe que trabalha e não dá o mínimo de atenção, porque 1 minuto que você dê por dia, pro filho faz diferença. Sim. Pela live que o pessoal viu, a gente fez uma live aí, Love Like the Galaxy, eu dou uma passada de pano pra ela, assim como o Gervásio. Por vários motivos, como eu expliquei, ela não sabe ser mãe. E nem todo mundo nasce sabendo ser mãe. Né? E principalmente ela, que como a gente falou aqui, ela era uma general e ela estava voltando de um contexto de guerra. Que com certeza não é algo simples, não é algo fácil, né? Ela não deixou a filha porque quis, ela deixou a filha porque estava indo para a guerra, não dava para levar, né? Eu acho que ela não devia ter levado nem os outros filhos, quanto mais a filha. Eu acho que ela fez certo, de certa forma, em deixar a filha para trás, porque, gente, é guerra, não é passeio. Né? E quando ela voltou,
por ela ser uma general, por ela só ter filhos homens, ela não sabia lidar com aquela filha mulher. Ainda mais uma filha rebelde. Gente, uma pessoa que, como a gente falou, é um general que está acostumado que todas as pessoas obedeçam às suas ordens. Quando você vai lidar com uma pessoa rebelde, é extremamente difícil para essa pessoa ter o tato, né? Ter o conhecimento de como lidar com isso da melhor maneira possível. Eu acho que todos os erros que ela comete, na minha visão, tá, gente? Não é por falta de amor, mas por falta de conhecimento em como lidar com a situação. Tanto que no final... E ela não tinha... Desculpa, o que eu tinha falado... agora eu achei a palavra certa. Ela não tinha criado um vínculo com a filha, né? Sim, exatamente. É isso que os pais que trabalham fora, alguns, tá? Não tem. Não tem. Uhum. Isso que eu sentia muito quando eu dava aula. Eu não tinha aquele vínculo com o filho. Isso que faltou para ela. Achei a palavra agora. Exatamente. Além dela não ter um vínculo, ela nunca criou uma menina. Ela ser uma general, ela tá acostumada com outro tipo de obedecimento. É o que eu falo, porque a Zaluzi não é santa na personagem dela. Ela é uma pestinha. É muito difícil lidar com ela. Tanto que a história toda é sobre como é difícil lidar com ela. Né? Então, ela é muito boazinha com a Imperatriz, porque a Imperatriz faz todas as vontades dela. Fazendo todas as vontades, você conquista qualquer um, né? Então, é diferente. Ela chega já com a filha adulta, tenta botar ali uma ordem, e ela só conhece essa maneira. E ela sofre muito quando a filha vira as costas para ela, e como você falou, no final ela arrisca a própria vida para salvar não só a filha, como o amor da filha dela. Ela primeiro arrisca a vida para salvar a pessoa que a filha ama, que é ali no meio, né, quando tem a cena da vingança do general, e depois ela arrisca a vida no final para salvar os dois ali, né, para salvar a filha também ali. Então ela é uma pessoa que faria tudo pela filha, mas ela não sabe como ser uma mãe nesse sentido da conversa. Fala, Gervásio, quer falar alguma coisa? É que tem que lembrar agora que a personagem da Jalousie ajuda porque a Jalousie é pequenininha, tem 1,65. Ela tá ali no começo do drama com 14, 15 anos de idade, é uma adolescente. E adolescente é um porre. Eu já dei aula para adolescentes. A Solane tá rindo porque sabe a verdade. A adolescente é um porre para lidar. Muito difícil. E a nossa Pimentinha só fica um pouco melhor depois que ficou sob o tutela da Imperatriz, que a Imperatriz também sabia lidar com mulher, ela pôde... A Imperatriz criou várias crianças. E mesmo assim, é o que eu falo, e mesmo assim tinha uma filha péssima. Você vê que mesmo uma pessoa que pode ser uma pessoa que sabe lidar, que sabe criar, que sabe dar o amor, pode ter filhos horrorosos. Ela tinha uma filha horrorosa. Tanto ela, as duas tinham 2 filhas horrorosas. Tanto ela, que era uma mãe toda amorosa, gentil, tanto a outra, que era uma mãe enérgica, né? Que era a outra esposa do imperador, que já era uma mulher mais direta. Aquela que fala na cara, é uma pessoa com mais personalidade. Tanto a filha da mulher, que tinha mais personalidade, como a filha da mulher, que era mais amorosa, as duas, né, era extremamente... A Cris tá com a internet oscilando aqui, tadinha. Foi essa mensagem que vocês ouviram. As duas tinham filhas horrorosas, ou seja, você também ser uma boa mãe não é garantia de que seu filho vai ser bom. A gente sabe disso. Tanto que uma boa mãe e um bom pai, né? E o pai também. O pai também não era ruim. E você vê quantos filhos horrorosos eles tinham. Né? E lembre-se que a personagem da Rosie só ficou um pouquinho melhor depois de ficar 5 anos na mão da Imperatriz. Sim. Porque eu ainda acho que a cena da ponte foi a coisa mais terrível. Assim, foi uma molecagem perigosa. Sim, aquelas garotas podiam morrer ali. Foi o que eu falei. Morrer. Não só podiam morrer, como ela poderia estar condenando... Se as pessoas tivessem levado aquilo a sério, o que pode acontecer, ela poderia estar condenando ela e a família dela toda a um crime muito grave. Né? Sim. Parece muito engraçadinho na hora no drama e tal, mas foi uma coisa muito séria ali que ela fez, tanto que ela toma uma... Tanto que a velha que dedura ela, que é a chefe da outra família, que é uma senhora maneira, mas extremamente responsável, e ela é repreendida com força porque ela tinha que ser repreendida assim pelo que ela fez, que foi algo extremamente perigoso, que podia ter gerado caos. Deixa eu ler aqui alguns comentários, vamos ver aqui. A Verônica falando que acho que ela era mais irresponsável do que ruim. Ok. Aqui a Larissa. Como não, Cris? Vai assistir agora, Cris. Partiu pegar no pé da Cris. A Larissa agora quer uma nova aí pra pegar no pé. Cris,
assista Love Like the Galaxy. Pronto, agora vamos pegar no pé da Cris. Alessandra, Cris, vai ver Galaxy quando? Já estão cobrando agora. A Cris se entregou agora. Ai, meu Deus do céu, deixa eu ver. Cris, tá faltando incentivo pra Cris ver? Agora ela tá cheia de incentivo, né? É muito bom. Né? A Verônica falou que essa mãe não tinha amor, só isso. Ela só amava o filho. Assim, como eu falei, eu discordo. Eu acho que ela amava a filha. Ela não sabia como. Eu acho que nem as pessoas não nascem sabendo, sabe? Tem muita gente que ama e não sabe demonstrar o amor. Ou bota os pés pelas mãos, né? As pessoas são falhas. Ainda mais nessa época, a gente não tinha internet pra ela procurar o que eu vou fazer com essa minha filha pentelha agora. Nem um livrinho pra ela ler, sabe, assim, como criar essa peste. Gente, hoje a gente tem mais recursos. Nessa época, ela não tinha muito assessoramento. Porque a sogra é uma desgraça, né? Vamos dizer assim, você vê que ela não tem mãe, ela não tem nada, ela tem o marido, depois vem lá a esposa do irmão do marido, que aí dá até uma ajuda pra ela, né? Que ali é a tia da Chau Chau, que ainda tenta ali dar uma ajudada, mas você vê que ela não tem um outro apoio feminino pra muito estar dizendo pra ela o que ela tem que fazer ou não, né? Cat, agora o embate ficou bom entre Vermont Lovers e Love Like the Galaxy. Ah, legal. Deixa eu ver aqui, a Angélica falando que essa mãe de Love Like the Galaxy era como a Nazaré Tedesco. A Alessandra falou que não passa pano, tudo bem. Angélica, ela canalizou o amor dela de mãe na sobrinha. Ela queria que a filha fosse delicada e prendada como a sobrinha dela. Mas é a mesma coisa que a Imperatriz faz com ela, com a Nhau Nhau. Você vê que a Imperatriz canaliza o amor dela na Nhau Nhau. E ela tem seus próprios filhos. Sabe? Porque assim, gente, eu sei que é chato quando um avô, uma avó, uma mãe, um pai gosta mais de determinado filho ou determinado neto, mas existe também um outro lado. Existem afinidades, que às vezes são maior que sangue. Vocês não acreditam nisso? Existe afinidade. A gente pode falar, por exemplo, eu não sou uma pessoa que eu me dou bem com a minha irmã. Eu tenho amigas que eu sou muito mais irmã do que a minha própria irmã. Eu e minha irmã, a gente sempre teve um embate muito forte. E não é falta de amor, não é falta de carinho, é que as nossas personalidades não tem comunhão. A maioria das vezes que a gente se vê, a gente briga. Sabe? E eu sou. E é assim desde que a gente é pequena. E eu não desgosto da minha irmã por causa disso, mas eu não me dou bem com ela, gente. Eu vou fazer o quê? Sabe? Então existe uma coisa chamada afinidade. Às vezes ela teve mais afinidade com a sobrinha. E isso acontece. Vocês não acham que é uma coisa natural da vida? Acontece que. Eu acho. Acontece também que, assim, as duas estavam já crescidas, né? Ela queria pôr uma autoridade na Nhau Nhau, mas com a Nhau Nhau já crescida, já formada de uma maneira torta, porque ela foi abandonada lá pela tia. E ela tem esse contato, quem dá essa resposta como uma filha obediente, porque não é só ela que gosta. A menina, a sobrinha trata ela de uma maneira obediente, de uma maneira delicada. Ela recebe a resposta que ela gostaria de receber da sobrinha, né? Que também ficou pronta porque foi bem educada, né? Exatamente. A Angélica falando aqui, ela talvez não sabia como era ser mãe de uma menina. Ela tinha 3 filhos homens e só ela de menina. Exatamente, ela não sabia. É o que eu falei, porque ela estava cercada do marido, dos filhos homens e do exército, porque ela era uma general. Ela não tinha muitas mulheres para conversar, é o que eu tô falando. Ela não sabia nem muito como ser mulher, ser feminina. Você vê que ela tem, né, um problema ali com isso, em lidar com a sogra. Você vê que isso... Eu acho o drama bonito porque ele tá resolvendo essas situações. Existe o conflito, mas o conflito existe na história para estar sendo resolvido. Como essas pessoas que nunca são família, mas nunca foram famílias de verdade, estão tentando chegar num modo comum que eles consigam viver como uma família. Eu acho que a história de Love Like the Galaxy é sobre isso. Lembre-se também, gente, que uma coisa que todo mundo esquece, a família da Nhau Nhau era uma família de gente que é fazendeiro, que há pouco tempo ascendeu a um status um pouco melhor, porque o pai e a esposa, acho que até o avô, não lembro agora de cabeça, cresceram rapidamente dentro do exército. Foram essenciais para o imperador atual a solidificar seu poder. Então, por isso
que eles estão com esse nível de crescendo recentemente nos status sociais. Então, ninguém ali é um povo, pessoa de 2, 3 gerações que está vivendo a nobreza. Então, muitas pessoas não sabem nem se lidar com... O que o Gervásio está querendo dizer é que não são pessoas cultas. Não são. É povão que chegou na... em termos atuais, é o povão que ganhou dinheiro na loteria. São os novos ricos, sabe? Aquele povo que não é culto, não tem aquela educação, não tem aquele finesse. A característica dela, por ser general, mas também a personalidade dela é dura. Ela é dura com o marido, ela disfarça com a sogra, mas ela não é submetida à sogra. Ela contorna. Ela é uma personalidade dura. E a Nianau também é. É igual ela. A Nianau é igual ela. Então, tipo, tem isso, né? Além de tudo isso, essa personalidade muito forte, né? Me fala, por exemplo, a Nianau é mais o pai ou a mãe? Ele é totalmente a mãe. Ele é igual. É por isso que elas só, bibicam. Quando as personalidades são assim... O pai da Nael toda hora tentando passar o pano na situação. Tadinho, não é tentava. bem assim. Pensa pezinho. Tentava que fazia, não dava nada. Poder moderador. Ele tentava. Combater uma parede. Combater numa parede. Porque ele falava assim, tranquilamente. Vai com calma, fala com ela. E a mãe olha com a cara dela assim. Assim, tá bom. Eu vou ficar quieto aqui na minha. Então, coitado daquele pai. Complicada, não é uma família. Era muita mulher mandando, muito poder dominador de mulher na família dele, né? A esposa dele é uma general, a filha, a mãe dele, e ele todo bonzinho ali, todo legal, ele sofria. Nessa família, ele sofria, coitado. Com certeza. O último... Fala, Gervásio. Então, em termos gerais, eu ainda acho que ela pecou por tentar demais. Mas tentar demais errado. Ela não sabia por onde ir, então ela tentou usar a força. Mas ela se redime. Lá no final as coisas... Sim. Eu falei, toda a história é sobre eles se redimirem como família, como namorados, como casal. Todo mundo tá se redimindo o tempo todo nessa história. Porque, na real, ninguém sabe ser nada pra ninguém. Eles não sabem ser namorados. A Nianau não sabe ser nada pra ninguém. Ela não sabe ser neta, ela não sabe ser sobrinha, ela não sabe ser filha, ela não sabe ser namorada, ela não sabe ser amiga. A história é toda sobre ela aprendendo a lidar com essas coisas. E os outros também. O general também não sabe, porque ele também não teve pai, não teve mãe, não teve nada. Né? Ninguém sabe nada nessa história. São pessoas aprendendo. A Daniel é tão... eu gosto dela por causa que ela era tão, assim... Não é inocente, ela é tão... desconhecedora das normas, que quando ela foi ver o Imperador a primeira vez, ela quis pegar muito boa. Quando ela senta e levar pra falar com o Eu Imperador. amo essa cena, eu amo. E eu vi assim... Eu falei assim, caramba! E o pior de tudo, ela não sabe nem usar os termos para falar com o Imperador. Aí ela fala daquela cara, assim, que sua imperatriz é bonita pra caramba. Aí o pessoal assim, meu Deus, não faz o que você fala. Não, esse drama é muito bom, Cris. Assista, Cris. Você tá perdendo um dramaço. Eu tenho que ver, eu vou ver, tá na lista, gente. Eu vou ver, juro. Se entregou agora. A Cat falando que das três acha ela mais fraquinha, comparada com as outras, eu também acho que é. Mas eu quis também colocar mães ruins por motivos diferentes. Pra gente estar discutindo motivos diferentes. Você vê que cada uma é ruim de uma maneira diferente. Senão ficar tudo muito igual, também não tem graça, né? Todas são mães assassinas. Aí, pô, gente, não, né? Vamos ver aqui uma que é mais braba, uma que é meio piranha, a outra que é assassina. Vamos assim por parte, né? Aqui, deixa eu ver. Angélica falando, Maíra faz uma live das avós narcisistas. Tem muitas avós do mal nos dramas, tem também, né? Tios também, nossa, como tem. É o que eu falei, parente, meu filho. É terrível. Angélica falando que é a família Buscapé. Em Love Like the Galaxy é a própria família Buscapé, né? Angélica, Gervásio é típica mãe caras e bocas. As mães de antigamente eram assim, só de olhar pra gente a alma sai do corpo. Nossa, a minha avó era muito assim, minha filha. A avó olhava torto pra gente, a gente já tremia nas bases. Deixa eu ver aqui o resultado então da primeira enquete, vamos lá. Vamos lá. Vamos começar pelo último lugar. Em último lugar ficou a mãe de The King's Woman, a Zhao Ji,
né? Vou colocar até a fotinho dela aqui. Vamos fazer bonitinho, né? A live aqui. Vamos voltar aqui. Com 15% dos votos. Com 20% dos votos ficou a mãe da Nhau Nhau, né? De Love Like the Galas, com 20%. E ganhou, eu sabia, a Imperatriz de Moon Lovers, com 65% de votos. Então, nós temos a nossa primeira vencedora aqui, né? Dos dramas de época. Então, a gente tem como a pior vencedora aqui a Imperatriz de Moon Lovers. Nada mais justo. Fala aí. E, sinceramente, é uma atriz maravilhosa. Essa atriz Sim. é muito prestigiada na Coreia do Sul. É nos melhores, da geração dela, uma das melhores atrizes da geração dela. Sim.